Oi, oi, pessoal! Você já parou para pensar quanto vai custar a faculdade do seu filho? Ou então o intercâmbio dos sonhos, que talvez, no meu caso, eu queria tanto ter feito, mas eu não tive condições para isso? Primeiro carro, ou então, sei lá, qualquer projeto de vida que o seu filho nem pode imaginar, a gente não pode prever o futuro, mas sabe que vai precisar de dinheiro para qualquer projeto de vida. E você já sente que vai querer proporcionar? Bom, gente, esses projetos não se constroem da noite para o dia. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre como começar a investir pensando no futuro da sua criança. Então, vem comigo! Bom, gente, primeiro ponto. Muita gente me procura e fala assim: ai, claro, eu quero começar a investir pro meu filho, mas eu não começo porque eu não entendo nada de investimentos. Onde eu coloco esse dinheiro? Qual investimento é melhor? Aí eu falo: mas quanto você já tem? Não, tem nada. Tá, então a pessoa já quer saber de investimento, sendo que ela não criou o hábito de poupar e de ter um dinheiro reservado para isso. Gente, no primeiro momento, não se preocupe com as coisas técnicas. Se preocupe em fazer sobrar no orçamento. Só que tem aí o pulo do gato. O orçamento nunca sobra. Se tem uma coisa como o sol é certo no céu, é que dinheiro não sobra. O seu orçamento sempre vai corresponder aos seus gastos, tá? Se a gente não criar o hábito de se pagar primeiro, os imprevistos, principalmente quando a gente tem filho, e só quem tem filho sabe que aqui é uma coisa que eu costumo repetir bastante. Se uma pessoa normal, uma pessoa solteira ou uma família sem filhos tem tantos imprevistos com saúde, às vezes Tem aqueles memes, né? toda vez que eu acho que vai me sobrar R$ 1.000, acontece alguma coisa algum imprevisto que custou 5. E se você tem filhos, isso vai acontecer com muito mais recorrência. Isso vai acontecer muito mais vezes. Remédio, é fralda, é escola, é festa de amiguinho. Os imprevistos, os gastos que são invisíveis e aqueles gastos que a gente realmente não contava com eles no orçamento, esses imprevistos de fato, né? Esses valores que não são computados, que não são fixos e que não estão assim compondo o orçamento, quando a gente tem uma criança, eles são multiplicados, eles são potencializados. Então a gente precisa entender isso a partir de uma perspectiva que é a seguinte: recebi o meu dinheiro, primeiro eu me pago. Finge que você nem recebeu aquele dinheiro, tá? Esse é o pulo do gato. Essa é o grande segredo da inteligência financeira. Ai, Clary, mas como? Tá tudo tão apertado. Se você tivesse um imprevisto, você ia dar um jeito de pagar. Se você tivesse uma dívida, você ia dar um jeito de pagar. Por que você não se compromete em se pagar? Por que você não se compromete a destinar uma parte do orçamento e não precisa ser valor alto, tá? Então, antes da gente falar em investir para os filhos, em produtos de investimento, vamos entender que esse hábito, o de se pagar primeiro, e no caso do filho, você vai se pagar e você vai pagar ali aquele projeto de vida pro seu filho, se comprometer seriamente com isso, faça chuva ou faça sol, o correu para cima ou correu para baixo, esse valor vai ficar destinado para essa finalidade. Então, tendo esse compromisso, você já tem 70% do caminho. Saber qual produto de investimento, formar essa carteira com estudo, com informação, você consegue. Estudo, informação, conteúdo, a gente tem de monte aqui na internet. Você consegue, em pouco tempo, ter acesso a essas informações, fazer simulação, pesquisar, você consegue orientação de especialistas, mas para o hábito, não. O hábito só depende de você. Então, 70% do caminho é você interiorizar, dizer para si mesmo que, tá, eu quero proporcionar algo pro meu filho, então eu vou fazer uma reserva para nossa família, para mim, e uma pro futuro dele. E isso eu vou respeitar religiosamente. Isso vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. Antes de pagar os boletos, eu vou me pagar e vou pagar pelo futuro do meu filho. Entenda como pagar, não como, eu vou fazer se sobrar, eu vou fazer se der tempo. Gente, nunca dá tempo, nunca sobra, nunca nada, tá? E principalmente a gente que é mãe, a gente não tem tempo pra nada, a gente não dá conta nem da nossa própria vida. Então se comprometa e coloque isso como prioridade zero, ok? Fiquei aqui 5 minutos de vídeo para trazer esse recado, mas porque ele é muito importante. E agora eu vou falar de maneira mais técnica como que você pode calcular o valor e como que os juros compostos, algumas simulações, alguns cenários aqui de como os juros compostos vão te ajudar. Porque se tem uma coisa que a gente que é mãe e pai tem a nosso favor é o tempo, porque as crianças são pequenas. Imagina se seus pais tivessem feito uma reserva para você quando você tinha 3 anos, 8 anos, 10 anos, que fosse 18 anos, 14, 15, qualquer coisa é melhor do que hoje, com 30, sei lá com quantos anos que
Você que está me assistindo está, mas com certeza você não é mais um adolescente nem uma criança. Então, quanto antes tivesse sido feito, melhor seria. E a gente tem a chance de fazer isso para os nossos filhos. Então, gente, como eu já disse aqui, poupar, que é o se pagar, né? É o primeiro passo. Agora, quando o objetivo é de longo prazo, você não pode só guardar esse dinheiro, né? Só poupar o dinheiro. A poupança a gente tem aí como o produto de investimento mais popular no Brasil. Tem muita gente que só conhece a poupança, mas a gente tem diversas outras opções. Então, a partir do momento em que você conseguiu se forçar, construir esse hábito de poupar, de reservar um valor, você vai ter que sim pensar em investir no longo prazo. Por quê? Porque é aí que os juros compostos entram. Eles funcionam a seu favor, mas eles só vão funcionar a seu favor se você começar. Então eu vou trazer aqui uma simulação, tá? A primeira simulação. Claro, e como que eu descubro o valor? Um jeito muito fácil de descobrir o valor é pegar hoje, pega mais ou menos quanto custa um carro popular hoje, quanto custa pagar 5 anos da faculdade, uma faculdade X, sei lá, direito. E o que você vai fazer? Pelo valor de hoje, você divide da quantidade de tempo que você tem disponível. Então vamos fazer uma conta, eu vou tentar fazer uma conta fácil aqui porque eu não tô com calculadora na mão. Vamos supor que hoje o que você pretende proporcionar pro seu filho custa 100 mil reais. E o seu filho tem 8 anos. E você quer proporcionar isso aos 18. Então você vai ter aí 10 anos para poder construir uma reserva de 100 mil reais. Você pega esses 10 anos, divide por 100 mil em 10 anos em 120 meses, certo? Então vai dar aí 100 mil, 10 mil por ano, 833,333, se eu não estiver errada. Então você vai ter que reservar R$ 833 reais por mês para que aos 18 anos ele tenha 100 mil de capital. Desconsidera os juros compostos. Por quê? Porque os juros compostos vão atuar para que você recupere a inflação. Daqui 10 anos, esse intercâmbio que hoje custa 100 mil, ele vai custar muito mais com certeza, mas os juros compostos vão te dar essa segurança, você fazendo os investimentos da forma correta, de que o seu dinheiro vai render o suficiente até lá, tá? Então essa é uma conta simples, pega o valor de hoje, não se preocupa se vai subir, não se preocupa com nada disso, e divide pelo prazo restante e descubra aí o valor mensal, tá? E aí agora, vamos supor que nesse mundo ideal, ai, claro, essa conta deu 833, sem condições. O que eu posso hoje é 300 reais. Então comece com 300 reais. Eu vou fazer uma conta. Se hoje seu filho tem 3 anos e você vai investir até os 18, você vai investir por 15 anos, com 300 reais por mês, com uma rentabilidade média de 0,7% ao mês, e isso é muito conservador e realista, tá? A gente consegue 0,8%, tá? No fim desse período, o seu filho vai ter mais de 108 mil reais. Sendo que 54 mil, metade, exatamente metade, vieram do seu bolso e a outra metade veio dos juros compostos. Então, assim, você percebe que, com 100 mil aos 18 anos eu não vou conseguir pagar o intercâmbio, porque até lá o intercâmbio vai estar valendo, sei lá, 200. Mas você começou com o que você tinha, com os 300 reais, e você tá 108 mil reais mais perto de realizar aquele sonho do que se você não tivesse começado. Eu não entendo muito de intercâmbio, acho que até o exemplo aqui não foi muito feliz, porque eu não tive essa vivência e não conheço muitas pessoas próximas que tiveram. Mas tem empresas que intermediam isso, o adolescente que vai fazer o intercâmbio, o jovem que vai fazer o intercâmbio, tem programas em que é possível os custos serem reduzidos, com bolsas de estudos, enfim. O fato é melhor que aos 18 anos. Mal esses 108 mil não vai fazer. Se ele não der para o intercâmbio, é melhor que aos 18 anos o seu filho tenha esse valor disponível e você possa decidir, junto com ele, investir no futuro, poder proporcionar o estudo, alguma coisa que seja muito importante para ele, do que se você não tiver feito nada. Aí agora, vamos fazer uma outra simulação aqui. Vamos supor que seu filho tem 8 anos e você quer pagar a faculdade dele quando ele fizer 18 anos. Então você tem 10 anos aí para investir. Se você investir 500 reais por mês, com a mesma rentabilidade de 0,7, lá, daqui 10 anos, você vai ter 87 mil reais. Gente, não é mágica, é matemática. Mas claro, você deu um exemplo de 833 reais aí que você trouxe pra gente, um exemplo de 300, um de 500, e eu não tenho esse dinheiro. Pra mim é totalmente fora. Se eu fizer esse compromisso, eu vou passar necessidade. Eu não tenho como investir esse valor. Então vamos com um valor mais baixo ainda. 150 reais por mês, durante 15 anos, a 0,7% ao mês,
No final de 15 anos, dá 54 mil. Você mais que dobra o valor que você investiu só com o tempo e a constância. E é isso que a gente tem que entender. Tempo e constância. Ah, eu não tenho 150, investe 30. Investe. Faça isso por você, faça isso pelo seu filho. Porque esse é o colchão, é a segurança, é a base que vocês vão ter de não passar tanto perrengue no futuro. E aí, a gente sabe que a nossa realidade, ela é mutável. Então, se hoje você começa investindo, sei lá, 50 reais, o ano que vem pode ser que você consiga investir mais, pode ser que você receba um dinheiro, sei lá, uma comissão, enfim, um valor que não estava sendo esperado, e aí você pode fazer aportes, né, que são investimento, que são as vezes em que a gente deposita um valor dentro de um investimento, você pode fazer um aporte esporádico com um valor mais significativo para que os juros compostos trabalhem para você, tá? E aí, às vezes, você pode estar me perguntando, ai, Clary, mas você falou que a gente tem que se pagar e não importa o resto. Eu vou lá e defino um valor que eu preciso me pagar e depois eu me viro para pagar as outras contas. Então eu vou priorizar esse investimento. Como que eu defino esse valor? Com base no quê? Eu invento um valor da minha cabeça? Então eu vou dar uma dica prática para vocês aqui para dar esse pontapé inicial, tá bom? Bom, você vai usar uma fórmula simples. Você vai pegar a receita da família e vai tirar as despesas de tudo aquilo que é essencial. Tá? Tudo aquilo sem o qual vocês não podem viver. E aí, o valor que sobra não é tudo que você vai poder investir, porque a gente sabe que tem imprevisto, a gente sabe que precisa de uma margem de segurança, a gente sabe que as despesas variáveis às vezes podem fugir um pouquinho do controle, mas você pega esse valor que sobrar e 30% dele você começa a investir. Claro, mas não sobra nada. Se de fato a sua receita é menor do que as suas despesas básicas, você precisa ou fazer renda extra, e aí a gente sai dessa esfera aqui do investimento, que realmente não é possível. E, gente, tem muito coach, tem muito papo de gente que fala, ai, não te falta dinheiro, te falta organização. Às vezes falta dinheiro mesmo, tá? Às vezes só organizando não é possível, às vezes sua renda realmente tá baixa. Aí você precisa buscar o quê? Renda extra, ou então enxugar essas despesas, mudar para um lugar com aluguel um pouco mais barato, estudar a viabilidade aí e ajustar esse orçamento, tá bom? Ai, Clary, tá ótimo. Então agora eu já sei que primeiro eu preciso me pagar, preciso formar esse hábito, eu já sei que para calcular o valor eu posso considerar o valor de hoje, dividir pelo período que eu tenho, deixar que os juros compostos cuidem da diferença, e eu já sei que para eu poder começar a ter um pontapé inicial, eu preciso saber do meu orçamento lá, tudo que eu ganho, menos tudo que eu gasto e que é essencial, para eu descobrir ali o quanto que seria possível e 30% destinar para esses investimentos. Para começar, o ideal era que você investisse pelo menos metade desse valor, mas coloca 30% para a gente começar com um valor pequeno e ir progredindo. E agora, Clary, mas aí o que eu preciso saber? Investimento para mim parece um bicho de 7 cabeças. Então eu vou trazer aqui para vocês o que você precisa saber antes de começar. Primeira coisa ao investir, você precisa ter um objetivo. Então você precisa definir se é faculdade, intercâmbio, enfim. Quanto tempo você tem, o fator tempo é muito importante. Quanto você pode investir por mês? E aí depois, no segundo momento, quando você estiver lá na fase de investir, descobrir o seu perfil de risco, você vai ter que responder um questionário lá no banco, e mesmo que seja conservador, eu tenho um perfil de investimento conservador e sempre tive rendimentos que conseguiram aí me segurar em momentos de emergência e conseguir formar uma reserva importante aí para minha aposentadoria, para o meu futuro, mesmo tendo um perfil conservador, mesmo minha carteira tendo quase nada aí em renda variável, tá? E assim, gente, esse vídeo você não precisa escolher o produto financeiro agora. A gente tem essa mania, eu não investi porque eu não entendo nada de investimento. Antes de entender de investimento, entenda o seu orçamento e comece a poupar uma parte dele. E depois, com orientação, você escolhe o melhor caminho. É que nem pessoa que nunca jogou bola e tá preocupado em comprar a melhor chuteira e tá preocupado com o campeonato brasileiro. Você nem joga amador. Então, assim, se preocupa hoje com o que você pode resolver hoje, que é criar o hábito de investir pelo menos um valor que seja mínimo por mês, tá? E a criança, gente? A gente não tá falando aqui de ensinar as crianças. Onde que a criança entra nisso tudo? A criança vai participar. Você pode falar com seu filho sobre sonhos, sobre tempo, sobre o poder de construir algo aos poucos. Você pode mostrar para ela que o dinheiro dela tá crescendo, como se fosse... Eu gosto muito de fazer analogia com as plantinhas, eu adoro plantas, deve dar para perceber aqui. E nem que seja de maneira simbólica no começo, faz com que a criança desenhe o projeto de vida dela.
Isso, gente, fortalece o vínculo e ensina com exemplo. Se o seu filho vê que você passou anos construindo isso, que você olhou para o dinheiro com tanto cuidado e com essa intenção de que o dinheiro pode realizar sonhos, isso por si só já é uma grande lição. E agora, o recado mais importante. Se você quer que o seu filho cresça com uma relação saudável com o dinheiro, não para ter mais, para virar milionário, não é esse o nosso discurso, mas para saber usar melhor, com consciência e para construir algo bom na vida. A gente tem aí, dentro do nosso portfólio de cursos, o Método Poderoso Cofrinho, que ele contempla até investimento para as famílias, é um curso para pais e filhos. A gente tem módulos sobre orçamento, módulos sobre planejamento, módulos sobre investimentos. Fica o convite para conhecer, se for esse o caso. E se não é o momento de você investir num curso de finanças, a gente tem muito conteúdo maravilhoso, conteúdo de qualidade aqui na internet, aqui no YouTube. Eu já fiz live sobre o assunto, eu tô trazendo esse vídeo aqui para vocês. E o mais importante, gente, educar financeiramente, sobretudo quando a gente fala no contexto da família, é sonhar junto. Mas sonho é só um sonho. Ele pode ser até um devaneio, uma ilusão. Quando a gente transforma um sonho em projeto, sabe aquela ideia de sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é a realidade. Então, a partir do momento em que a gente sonha junto com a nossa criança, e às vezes isso vai mudando no decorrer do tempo, às vezes a gente pensou no intercâmbio, quando chega aos 18 anos não é isso que ela quer, mas o fato de ter essa segurança, de ter um dinheiro lá, essa reserva, vai ser muito transformador para vocês, vai ser muito mais tranquilo, as crianças não vão passar pelos perrengues que a gente passou. Transformar sonhos em projetos é uma das premissas da educação financeira. Contem comigo para isso. Um beijo e até o próximo vídeo.